Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um Casual Crypto. Hoje a gente vai falar aí de um tema que eu sei que muitos de vocês que acompanham aqui no Mercúrio questionam bastante, que é sobre Cardano. Mais especificamente, a gente vai comentar um pouco sobre as plataformas de contratos inteligentes que estão para vir para Cardano. Então a galera sabe que eu tenho ali algumas ressalvas, né? Porque particularmente gosto de ver muito essa parte do teste, né? De efetivamente entender um pouco do resultado. Mas para entender, a gente trouxe ali, para mim, uma das pessoas que mais entende de Cardano na língua portuguesa, se não a pessoa que mais entende, que é o Marcos Vinícius. Então, o cara entende bastante o mercado de cripto, é embaixador da Cardano aí, já participou com a gente em outra live, que trouxe muito conhecimento, muita informação, e hoje eu acredito que ele vai conseguir trazer muita informação também para a gente sobre smart contracts. Só que antes, deixar aí o nosso cara das novidades, o nosso diretor comercial Danilo Perotti, dar uma boa noite para vocês, antes do Marcos se apresentar aqui para vocês. É isso aí, pessoal. Boa noite, Cardano, né? Uma moedinha que todo mundo adora falar aqui. Sempre que a gente coloca Cardano no título do vídeo, da live, a live bomba. Então, bem legal aí, todo mundo já dando like. Boa noite aí pro Andy, pro Rafael, né? Falando aí que já chegaram dando like. Isso aí, pessoal. Queria agradecer bastante aí, Marcos, por você vir, porque sempre que Orlando começa a falar de algumas moedas e tudo mais, a única coisa que eu posso fazer de discussão é trazer as dúvidas da galera, ficar de olho no chat, não consigo conversar de nada com ele, porque o nível já está muito acima. Então, muito bom receber você aí, cara, que vai poder elevar um pouquinho o nível aí da conversa, principalmente de Cardano. Tenho certeza que tem muita gente torcendo para você aí nesse debate que vai vir aí, porque o Orlando tem algumas posições bem fortes aí contra a Cardano, então acho que vai ser um papo bem legal, cara. Obrigado por ter vindo. Valeu. Cara, para mim é excelente estar participando aqui com vocês e poder compartilhar um pouco de informação, porque tem muita informação dispersa, né? Muitas redes sociais. Assim, tem um blog da IOD que centraliza algumas informações, mas no Twitter você tem muita informação dispersa e acaba que algumas pessoas se perdem e não tem como acompanhar tudo, né? Então, a gente que é embaixador, a gente está sempre acompanhando os conteúdos aí relativos ao projeto Cardano. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Vinícius, né? Tá aparecendo aqui embaixo. Eu conheci o Bitcoin em 2014, tá? Em 2016 eu comecei a mexer no mercado cripto. Em 2017 conheci o projeto Cardano e aí comecei a trabalhar em algumas redes sociais, criei um grupo e aí comecei a me aprofundar mais no projeto. E aí, em 2019, criaram um programa de embaixadores, porque não tinha, né? Antes era um programa que eles chamavam da Emango, né? Era um programa de uma das empresas, de uma entidade fundadora do projeto Cardano, mas não era programa de embaixadores ainda. Em 2019 começou. E aí eu entrei na segunda leva e aí desde lá já estou aí, já está praticamente uns 2 e pouco, 3 anos. Legal. A gente já fez uma live aqui, pessoal, com o Marcos, né? Então, se vocês quiserem, né, entra lá depois no canal e dá uma olhada. Mas, Marcos, vamos usar pelo menos esses 5 primeiros minutos aí desse nosso papo, pelo menos para nivelar ali todo mundo, entender primeiro o básico ali da Cardano, né? Se você puder explicar de maneira rápida. Eu sei que a gente já explicou algumas vezes aqui, mas acho legal para quem está vendo ao vivo, principalmente, saber como é que funciona, né, a Cardano e principalmente como é que funciona o seu trabalho aí como embaixador, né, da Cardano. Legal. Assim, para mim é sempre um prazer estar mostrando como funciona, os princípios básicos do projeto Cardano. Então, basicamente, a gente divide em algumas fases de blockchain de gerações, né? Então, tem blockchain de primeira geração, teve aquela crise subprime de 2008, né, que gerou muita desconfiança, tinha aquelas agências de rating que deram notas de crédito super valorizadas, vamos dizer assim, para alguns créditos podres. Isso gerou uma desconfiança no mercado, a crise de 2008, né, a crise financeira, uma inundação de liquidez e tal. Aí o Bitcoin surgiu como uma blockchain de primeira geração para evitar o problema do gasto duplo, né, e para criar uma fonte de confiança descentralizada, né, distribuída para todo mundo. Isso é a blockchain de primeira geração. A blockchain de segunda geração, nesse conceito, né, seria o Ethereum, porque ele trouxe algumas funcionalidades que no Bitcoin elas não foram aprofundadas, que é você criar dApps, né? Então, em 2015 eles tiveram a Mainnet Days, a fase Frontier, né? Pessoas começaram a escrever smart contracts e gerou essa onda toda de dApps, né? Teve aquele em 2017 a onda de ICOs e agora recentemente teve a onda de DeFi, teve também a onda de NFTs. Então, essas aplicações no Ethereum 1.0 são uma blockchain que a gente chama de blockchain de segunda geração. E as blockchains de terceira geração, elas vieram para resolver alguns problemas que o Ethereum apresentou nesse meio do caminho. Como ele levou muita
muita burdoada nesse meio do caminho. Por exemplo, em 2016 teve o hack da DAO, né? Foi a fase, eles lançaram a fase Homestead, e aí teve um split lá dos tokens, que teve não foi uma falha do protocolo, né? Não foi um ataque de 51%, nada disso. Foi uma falha no smart contracts. Então, isso criou um problema nessa blockchain de segunda geração e deu margem para existir vários blockchains de terceira geração que tentariam resolver esses problemas. EOS, Waves, e aí a Cardano entra nisso. Então, aí a gente chegou na Cardano. Então, qual é o objetivo da Cardano? A Cardano, ela quer resolver esses problemas do blockchain de segunda geração, por exemplo, escalabilidade, os aplicações descentralizadas. Tem um navegador de aplicações descentralizadas, por exemplo, teve a aplicação CryptoKitties, que ela sobrecarregou a rede em 2017. Então, isso gerou, vamos dizer assim, uma desconfiança com todo o mercado com relação à escalabilidade da blockchain, da tecnologia em si. E aí, a Cardano também tenta resolver isso. E como que ela tenta resolver isso? De uma forma científica, né? Então, ela reuniu um monte de PhDs, tá? E esses PhDs, eles escrevem um manuscrito, que é como se fosse um texto, uma pesquisa, e eles tentam publicar isso num periódico ou então num congresso internacional da área de domínio daquela pessoa. Por exemplo, se for criptologia, ele vai escrever um manuscrito e vai tentar publicar num congresso de criptologia. E aí, depois que isso tudo é validado por pares, que chamam de revisão por pares, aí sim é que isso entra para o projeto Cardano e é desenvolvido para virar um software de uma aplicação descentralizada. Então, o objetivo da Cardano é ser mais previsível, ter menos problemas de erro, como esse que aconteceu no hack da DAO, que foi no split de um token de smart contracts, né? E também tem a verificação formal, também é um diferencial da Cardano, que é basicamente você fazer uma lista exaustiva, uma lista completa dos resultados que um smart contract pode ter e testar todos. Como você vai testar todos os resultados, você vai gerar um peão com 6 cores. Quais são os resultados? São as 6 cores. Então, se você testar todas as 6 cores, você vai ter, vamos dizer assim, verificado formalmente aquele contrato do peão. E aí fica muito mais previsível. E para isso, eles fizeram uma parceria com uma startup de Illinois, já ganhou alguns contratos da NASA para fazer verificação formal de contrato, para baixar o índice de erro de contrato de smart contracts, né? Então, ela tem meio que esses princípios e ela vem desenvolvendo. Ela é um Proof of Stake, diferente do Ethereum, que é Proof of Work, né? Do Ethereum 1.0. E é basicamente esse consenso que ela tem. Ela vem desenvolvendo, foi a fase Shell que lançou em mais ou menos 29 de julho do ano passado, que lançou, né? E aí teve o fork, e aí a partir desse momento começaram a fazer stake, aí viram outro assunto, né? Mas basicamente, assim, o princípio do projeto Cardano é esse, ter pesquisa por trás. Não, bem legal, cara. Eu acho que deu para dar um overview legal. E assim, aproveitando para o pessoal, eu acho que Cardano está num momento bem divisor de águas, né, para ela. A gente conversou lá em meio off já algumas vezes sobre os smart contracts, né? Então, assim, se você puder até dar um overview, um pouco de histórico, eu sei que Cardano está dividido em 5 fases, até a sua segunda fase, né? Que foi a parte, de fato, do lançamento do projeto e o processo de staking, que, por sinal, para mim o staking da Cardano hoje é o melhor do mercado de cripto, isso eu não tenho problema nenhum de reconhecer. Ele não estava sendo tocado em paralelo, agora as soluções tanto de smart contract, escalabilidade e governança completamente centralizadas estão sendo tocadas em paralelo. Eu sei que a gente está num momento bem decisivo em relação ao smart contracts. Se você pudesse atualizar a gente um pouco nisso e até mesmo situar a galera, tipo, quando que era para ter saído, quando que tende a sair e quais são os riscos de não sair, até eu acho que isso seria um overview bem interessante para a gente. Legal. Então, gente, para você que está novo no Projeto Cardano, ainda não conhece as fases, tem praticamente 5 fases, né? A primeira fase foi a fase Byron, que é a fase de Bootstrap, tá? Esses nomes, assim, tem uma inspiração meio que histórica, né? Tem um poeta, Byron, tal. Aí eles colocam meio que os nomes, mas eu não vou entrar muito nesse simbolismo. Então, basicamente, tem a primeira fase de Bootstrap, que é a fase para você colocar a rede onde vão estar ocorrendo as transações. Então, é uma fase focada na liquidação. Ela foi lançada em 29 de setembro de 2017. Então, a Cardano ela nunca foi um token ERC20. Ela está em mainnet já desde 2017, tá? E o que aconteceu foi o seguinte.
ela veio carregando esse primeiro Proof of Stake dela até 2019, mais ou menos abril de 2019, onde teve o reboot Byron, onde foi trocada toda a infraestrutura para conseguir receber o Proof of Stake que ia vir em 29 de julho de 2020, né? Então, vamos dizer assim, eles fizeram uma reformulação na rede para conseguir receber o Proof of Stake. Então, a primeira fase Byron, fase de liquidação, onde você vai ter o token, é onde você entra na Binance, faz o saque para sua carteira Yoroi ou Dedalo, você está usando uma coisa que foi construída na fase Byron, que é a fase contábil. E a segunda fase é a fase Shelley, que é a fase de descentralização, é onde surgiu o Proof of Stake. E ela aconteceu um fork dela em 29 de julho de 2020, tá? Teve uma testnet toda em 2019, novembro e tal, mas a mainnet mesmo aconteceu em julho de 2020. E aí o que aconteceu? Ainda em 2020, teve um summit, dia 12 e 3 de julho de 2020, onde divulgaram porque os trabalhos todos que estavam sendo feitos em paralelo, porque antes, no começo, essas fases elas eram em sequência. Começou Byron, depois era Shelley, e aí depois entraria Goguen, Basho e Voltaire. Essas fases todas elas seriam em sequência. Quando chegou em 2019, parou de ser em sequência e virou em paralelo. Só que isso ficou meio que no discurso. Eu mesmo fiquei meio um pouco assim, um pé atrás. Mas aí quando chegou em 2020, no Summit, eles já mostraram, aquilo que a gente disse que era em paralelo, lá no ano passado que a gente falou que era em paralelo, realmente a gente já construiu aqui a democracia líquida digital, tá? E ela vai começar agora em agosto. Então, ano passado, começou a parte de governança do projeto. Então, as pessoas começaram a votar, né, porque o Proof of Stake ele vai comendo um dinheirinho e vai colocando na tesouraria. Então, a partir de agosto, setembro, começaram a votar. Então, a fase Voltaire, que era a última, que era a quinta, ela passou a ser em paralelo e já está acontecendo já desde o ano passado. Então, comprovou que não é mais em sequência, porque ela passou a ser em paralelo, porque começou a ser votado no ano passado, uma coisa que era para ser a última, começou a funcionar no passado. E a fase baixo, que é a fase de escalabilidade, seria a penúltima, está parecendo que ela vai entrar mais ou menos por último, onde vai ter o Hydra, que é a solução de segunda camada de escala, como se fosse o Light Network da Cardano, né? Onde as pools vão poder fazer smart contracts de segunda camada. Você vai entrar numa cafeteria para executar um smart contract e ele vai ter uma cópia isomórfica, né? Vai ter uma cópia ali na camada de consenso e na segunda camada. Você vai executar os smart contracts aqui como se fosse um canal do Light Network, só que vai ser um canal da Hydra. E a staking pool, que hoje só faz stake, ela vai validar tanto essas transações da Hydra como outras com tokens nativos, né? Que também já estão funcionando. São outros forks aí da fase Goguen, que é essa fase de smart contracts também, que também já está rolando desde o ano passado. Por exemplo, legal. Isso que eu ia te perguntar aqui. Eu tenho acompanhado quase que semanalmente todos os reports, salvo engano, quinzenalmente eles liberam novos reports de atualização. E como você que tem ali, está inserido um pouco mais na comunidade Cardano, sente tanto no sentido de falhas e acertos de smart contracts da parte da Cardano, quando que realmente a gente vai ter smart contract na Cardano, que eu acho que esse é o grande produto, né, que a Cardano vem oferecer, e junto com isso, o que você percebe de projetos da comunidade que provavelmente já devem ter um startup em breve, a partir do momento que a gente tem a linguagem, porque a gente sabe que quando a gente modifica blockchain, temos linguagens diferentes, temos Solidity, temos a linguagem Solana, temos várias linguagens, e a gente precisaria de alguma coisa nesse aspecto também, no caso da Cardano, de ter coisas desenvolvidas já para dar um startup nesse ecossistema. Legal. Então, assim, basicamente, a parte de smart contracts da Cardano, no ano passado, eles lançaram como se fosse um rollout da fase Goguen, que primeiramente ele não foi cumprido assim, exatamente como estava, por exemplo, tokens nativos, que estava previsto para novembro de 2020, e acabou saindo em março desse ano agora de 2021. Então, hoje é possível fazer, por exemplo, lançar uma DAI a nível do protocolo, porque o token na Cardano não é um smart contracts, né? O token ele é como se fosse a ADA em nível de segurança e em nível de validação ele é como se fosse pareado ali com a moeda da ADA, e o NFT também. Então, eles são meio que pareados. Então, isso que estava para novembro é da fase Goguen, né? Passou para março desse ano, aconteceu e já está funcionando.
Inclusive, já fiz uns 3 projetos de NFT, de venda de NFT, tá funcionando direitinho, só não tem smart contracts ainda para fazer o marketplace. E já a parte de smart contracts, o que aconteceu? Ela estava prevista inicialmente para maio. Em outubro de 2020, o Charles fez um vídeo onde ele mostrava que em março de 2021, agora, esse ano, estaria sendo lançada ali a primeira parte da fase Google com smart contracts. Isso não aconteceu, ele lançou um vídeo falando que ia aumentar muito a superfície de ataque do projeto e adiou para junho. E agora, nessa última atualização de produto, eles passaram para setembro agora de 2021, então onde a gente tem a maior expectativa de estar lançando os smart contracts. Minha estimativa pessoal, entre setembro e outubro, mas a oficial é setembro. Então, basicamente, eles dividiram as fases, agora eles fizeram de uma outra forma, eles dividiram em código de cores, né? Então, tem Alonso Blue, que foi uma testnet com poucas pessoas, no máximo aí umas 50, os operadores de stake pools, que tem bastante conhecimento técnico, eles chamaram para fazer um teste de fogo ali, aquela testnet inicial, para não danificar a base de usuários, então não expor aquilo para muitas pessoas. Faz um teste pequeno, como foi na testnet do ano passado, por exemplo, que funcionou, né? Porque o Proof of Stake hoje está funcionando bem. E eles trabalharam dessa mesma forma. Eles fizeram uma testnet Haskell pequena e aí foram aumentando a base de usuários. Então, eles começaram com essa de 50 e aí está para entrar agora a Alonso White, que é a segunda fase para teste de smart contracts, onde vão entrar as exchanges, por exemplo. A Binance, ela roda um node da Cardano e esse node tem que estar compatível com o fork Alonso, que é o fork de smart contracts. Então, ela já vai testar desde agora esse node, para lá na frente, quando sair smart contracts, ela conseguir fazer transações da ADA utilizando esse node. Então, com relação aos atrasos, primeiro previram mais ou menos para o final do ano para sair o token nativo, saiu agora em março, previram inicialmente para março de 2021 smart contracts, atrasou para junho, e agora para setembro, mas está parecendo que está se encaminhando bem, porque eles lançaram um rollout bem dividido. Então, os projetos, né, que estão vindo para entrar, a gente vê muita atividade assim, aí tem Polkadot, Cosmos, etc. E aí na Cardano, por exemplo, para DeFi, tem a Liquid, que já ganhou alguns hackathons lá no ano passado. Eles vêm desenvolvendo um protocolo de money market. Money market é tipo um empréstimo descentralizado, né? Onde você vai poder negociar com outras pessoas uma curva de juros, né? Você vai poder negociar um contrato de financiamento com uma outra pessoa. Então, você, por exemplo, eu quero pegar um empréstimo, você deixa um colateral numa moeda, então você vai tokenizar aquela moeda na blockchain da Cardano, tá? E aí, a partir disso, você vai ganhar uma margem para pegar um empréstimo. Ou ao contrário, ou você vai prover liquidez. Ou você vai chegar com a ADA, vai trancá-la ali naquela pool e vai receber um token de 1 para 1 com a ADA, né? E aquilo vai te gerar um rendimento. Basicamente como qualquer money market, né? E eles estão trabalhando bem. E eu acho que no dia zero, assim, quando sair o fork do smart contracts, eles já vão estar e já tem uma rede social com 20 mil seguidores e tal. Então, acho que isso aí já está bem encaminhado. Não, bem legal, bem legal. Acho que tem um pessoal puxando aqui os comentários, Danilo. Não sei se você selecionou alguma coisa que você queira comentar, que aí depois a gente continua na parte mais técnica de perguntas. É isso aí que eu ia já começar a puxar, se vocês me deixarem, cara. O Andy aqui, ele tá falando que compactua com a mesma opinião do Orlando, né, sobre Cardano. Depois você pode até falar um pouquinho melhor qual que é essa opinião, né, Orlando? Mas a dúvida para o Marcos os smart contracts, eles saem ainda esse ano ou tem chance de atrasar de novo, na sua opinião? Cara, na minha opinião, eu acho que se tiver um atraso, assim, a margem vai ser menor, porque eu já estou vendo o Node funcionando, né? Então, por exemplo, nessa Alonso Blue, a IODK compartilhou um repositório do GitHub, que é como se fosse uma plataforma para você centralizar o código, né? E as pessoas fizeram uma lista de exercício e eles tiveram poucos problemas com o Node, que o Node é o software que vai validar as transações na era Alonso, que é a era dos smart contracts, né? Então, eles fizeram um fork de Mary para Alonso. A gente está na era Mary agora, tá? Que é a era que trouxe o token nativos. Isso começou no dia 1º de março, agora de 2021. Então, a gente está nessa era já há meses. Esses caras que estão na testnet Alonso Blue,
Eles baixaram essa lista de exercícios, tá? São mais ou menos umas 50 pessoas, levantaram o Node, fizeram transação, fizeram smart contracts, trancaram o valor, conseguiram retirar o valor do smart contract e funcionou assim. E, por exemplo, a Alonzo White estava prevista para segunda-feira agora. Eles adiaram mais ou menos em uma semana, porque eles fizeram um teste de Q&A, né, de Quality Assurance. Eles viram alguns probleminhas, mas já corrigiram. E imagino eu que até o dia 15 eles lancem completamente essa fase da Alonzo White, que é onde vai entrar, por exemplo, a Coinbase, que usa a Rosetta, que é como se fosse vamos dizer, um framework, uma API ali, para você fazer transações das exchanges, né? Vai ter testes de stablecoin, já tem protocolo de stablecoin, para poder ajudar os protocolos de DeFi a funcionar na Cardano, que é onde eu acho que a Cardano tem um grande potencial pela previsibilidade, é onde eu acho até, né, nas finanças tradicionais. Não, talvez no Vale do Silício, que, por exemplo, eu vejo que a Polkadot ela tem bastante conversa ali com o pessoal do Vale do Silício, tem muito network com o pessoal do Ethereum, mas assim, com as finanças tradicionais, onde precisa de uma previsibilidade maior, eu acho que a Cardano ela vai ter muitos casos de uso, por ela ter pesquisa por trás, por ter verificação formal, de ter resultados mais previsíveis, né? Então, eu acho que é onde ela vai ter casos de uso para crescer, né? Legal. O Paulo aqui está perguntando, Gogen em setembro, vem aí? Eu acho que setembro ou outubro. Como eu vi esse atraso de uma semana agora, talvez caia para o início de outubro. Mas eu acredito que, como o Charles falou, o Charles afirmou, bateu o pé, falou que seria em setembro mesmo, depois desse Quality Assurance agora, que eles fizeram agora, nessa semana, né? Legal. Mas eu diria que seria entre setembro e outubro. Mas, assim, eu não acho que vai ser nada muito explosivo, porque eu lembro, assim, do Ethereum, como foi o Ethereum em 2015, né? Eu ainda não estava no mercado, assim, mas a gente vê as coisas lento, né? Então, assim, eu não acho que vai ser nada, assim, estratosférico, do nada. Vai ter muitos casos de uso, muitas bibliotecas. Acho que não vai ser assim. Vai começar com algumas bibliotecas, por exemplo, a Liquid, Market Making. Isso eu acho que já vai ter bastante coisa. Tanto é que nessa testnet eles estão chamando pessoas que, por exemplo, foram aprovadas na tesouraria da Cardano, nos funds. Então, você vê que eles estão fazendo uma engenharia reversa. Eles querem escolher alguns projetos, por exemplo, a Nervos está vindo com um DeFi de pontes, de bridge. Então, aí tem a Liquid, que é money market, né? E aí tem a Celsius, que é um farmzinho. Então, eles vão pegar essas coisas que estão meio que vindo e vão fazer engenharia reversa disso e fazer as bibliotecas para isso. Então, vão ter alguns casos de uso que eu acho que vão estar grandes no início, mas depois ela vai expandir. Tem máquina virtual, IL, KEVM, para entrar Ethereum. Aí tem interoperabilidade, né? Marcos, vai se acostumando que aqui a galera gosta de fazer umas perguntas difíceis, cara, no meio das lives. É normal, assim, as perguntas mensageiras. Não, mas eu acho muito legal isso, e para mim, assim, é um dos pontos que eu acho que é fundamental das pessoas entenderem que você não consegue criar use case, você não consegue criar operabilidade, um ecossistema saudável sem tempo, né? As pessoas pegam e olham, por exemplo, Binance Smart Chain, tinha uma comunidade menor, tudo mais, e chegou ali próximo à rede do Ethereum, talvez quase com metade do tamanho da rede do Ethereum em dado período de tempo. Só que aí é fundamental entender que a Binance tinha uma capilaridade muito grande da própria Binance, é a maior exchange do mercado hoje, varejo. Então, varejo até um público normalmente não é tão rígido quanto a questão de segurança, normalmente, protocolos, e era 100% Ethereum Virtual Machine. Então, toda a parte dos códigos, todo o desenvolvimento já estava pronto. A Cardano, por sua vez, assim como, por exemplo, a Polkadot, tem um desafio maior, que é um desafio de criar um novo formato de código, fazer com que as pessoas utilizem, construir bibliotecas, construir soluções, construir use case. E isso demanda tempo, isso é uma visão mais uma visão de médio e longo prazo, pelo menos na minha visão. Posso estar errado, aí, Marcos, se eu estiver errado, você me corrija, mas pelo menos talvez seja um dos pontos meus especiais de ressalva quando eu penso em um algoritmo, que é, ok, estamos com aqui pronto. E agora, qual que é o processo da gente construir todo o use case, de construir todas as bibliotecas, de conseguir desenvolver essa parte? Assim, eu acho que, por exemplo, na Cardano,
isso está sendo feito com foco muito no mercado financeiro e em infraestrutura, por exemplo, identidade digital, né? Então, você tem uma Atala Prisma, que agora teve um contrato recente lá na Etiópia para fornecer infraestrutura para 5 milhões de pessoas, no continente africano, né? E depois para expandir para o continente africano, meio que reproduzindo numa franquia. Então, para casos de uso onde vai precisar de muita previsibilidade e contratos grandes assim com o governo, acho que faz sentido escolherem a Cardano. E aí, depois disso, vai ser reproduzido, por exemplo, para a América Latina, num plano futuro de 1 ano, que eles disseram que vão ter 100 milhões de usuários. E assim, por exemplo, vendo um comparativo com a Polkadot. A Polkadot, ela tem aqueles slots de parachains, né, que tem os leilões, né? E aí se não me engano, agora foi na Kusama, onde começou, né? Teve esse leilão onde premiaram, fizeram um leasing, né? Desse primeiro slot, aí dura alguns anos, então tem uma blockchain de caso de uso específico, que ela vai estar funcionando ali nesse leasing. Então, as pessoas fizeram um stake para votar naquela parachain ali, e ela vai funcionar ali na Polkadot para atender aquele caso de uso. E ela lá na Polkadot também tem uma solução de identidade digital, que até eles consideram a parachain de bem comum, onde vai ter alguns slots, já tem um total de 100, aí vai ter uns 2 ou 3 ali, que para casos de uso comum, eles vão estar atendendo. Na Cardano, qual seria a diferença, né? Ao invés de ser esse leilão de parachains, você tem uma empresa que ela está federando um projeto, que é a IOD, e ela está escolhendo esses projetos que vão fazer parceria ou não. Então, o papel que as pessoas fazem escolhendo ali com o stake da DOT, elas escolhem quem vai ganhar aquele slot de parachain. A IOD está fazendo nesse momento, que é federado, né? E ela está escolhendo alguns projetos para entrar. Aí, por exemplo, vai entrar a Celsius, aí tem a Nervos, aí tem Orion Protocol, aí tem por exemplo, essa Liquid, que é um market maker, tipo um lending, né, para empréstimos descentralizados. Isso tudo está sendo escolhido por uma governança que é mista. Por mais que eu ache, aí já é uma coisa que é uma opinião minha, que as pessoas estão reproduzindo essa estrutura do leilão de slot de parachain na Cardano, porque, por exemplo, agora está tendo na Cardano Initial Staking Offering, que é o quê? Você tem um projeto, por exemplo, uma DEX, você está com uma ideia de uma DEX para botar na Cardano, lá em setembro, tá? E como é que você vai se financiar? Você cria uma staking pool e aí pede para as pessoas delegarem para a sua staking pool, cobrando 100% de taxa. Então, você vai retirar dinheiro dessas pessoas que ela ganhariam no stake, elas vão estar investindo para ganhar um token, achando que aquilo ali vai valorizar, né? Então, isso, na verdade, é meio que, tipo, parece como se fosse um leasing, porque você não está perdendo... É bem semelhante, né? O que está acontecendo na auditoria é basicamente idêntico, que ela vai receber, ela consegue retirar o token de volta, mas ela está abrindo mão do resultado financeiro do stake. Exatamente, assim, eu acho que não foi uma coisa planejada na Cardano isso acontecer. Eu vi isso, foi uma inovação, por exemplo, a Sunday Swap, que está vindo para a Cardano, que é uma exchange descentralizada que vai começar a funcionar com smart contracts lá em setembro. Eles vieram com esse Initial Stake Pool Offer. Da onde que surgiu isso? Porque é o que eu vejo assim, no mercado, por exemplo, no modelo do slot lá de parachain, da Polkadot. Então, assim, as coisas meio que começam a se nivelar, assim. Por mais que essas soluções sejam diferentes, tem um substrate lá, e as blockchains vão ter soberanias para usar o kit, né, e construir um consenso diferente, tal, na blockchain da Polkadot. Eu acho que esse modelo do leilão de parachain, em alguns casos, ele está se repetindo aqui na Cardano, e lá na frente o Charles até pensa de fazer, por exemplo... pegar algumas linguagens de smart contracts, Plutus, que é uma linguagem de smart contracts, eu vi o pessoal comentando ali de Marlon. Aí, Plutus e Marlon, que são as duas principais linguagens de smart contracts da Cardano, né? Uma é inspirada no Haskell e você pode fazer qualquer smart contract. E a outra é domain específico. Então, você tem alguns blocos lógicos, gráficos, assim, uma abstração gráfica. Você vai arrastar bloquinhos,
Eu sou economista, não, sou bacharel em ciências econômicas, senão o conselho vai me cobrar um boleto aí. Basica- Basicamente, eu não sei nada de programação, então vou arrastar bloquinhos lógicos ali e vou fazer um contrato de empréstimo descentralizado. Isso é Marlow, é uma linguagem, domain específico. E essas linguagens, lá para frente, elas vão funcionar como um serviço. Então, a Staking Pool, ela vai prover essas linguagens. É o que parece como se fosse uma parachain, mas não é uma parachain. É uma linguagem como um serviço. Então, esses smart contracts, começando com Marlow e Plutus, aí tem Glow também, que é uma linguagem domain específica para máquina virtual de Ethereum. Tem as máquinas virtuais do próprio Ethereum que tem na Cardano, tem uma EVM na Cardano para Solid, para executar smart contracts Ethereum na Cardano, como é, por exemplo, na Cosmos, né? Porque na Cosmos tem um Ethereum de Proof of Stake dentro da Cosmos, né? E na Cardano também vai ter meio que um Ethereum de Proof of Stake, que é essa sidechain, né? Eles chamam, né? Que é essa KEVM, que é uma máquina virtual de Ethereum que tem dentro da Cardano. Então, é um Ethereum de Proof of Stake dentro da Cardano. Então, isso tudo lá na frente vai funcionar como se fosse um serviço, onde você vai pagar um gas, vamos dizer assim, um modelo de gas mais abstraído do que o Ethereum. E aí você vai escolher esses serviços na linguagem que você quiser. No momento, Plutus é mais envolvida, mas lá no futuro, 2025, mais para frente, longo prazo, essas linguagens vão funcionar como um serviço, como é, por exemplo, um kit para você fazer uma parachain na Polkadot, né? Mas aí de uma forma meio que diferente, né? Uhum. Com certeza. Pessoal, o que o Prício até falou, aceita o like, galera. Vamos ajudar a Mercúrio. É isso aí, pessoal. Assim, é realmente uma aula muito legal ter o Marcos aqui para conseguir trocar essa ideia. Vamos deixar aí o like, todo mundo que está gostando, né? Se inscreve no canal quem ainda não está, né? E Marcos, assim, o Alexandre ele pergunta, e até para o Orlando também, quais protocolos poderiam se beneficiar, né, ou se valorizar com o lançamento da DeFi da Cardano? Cara, eu imagino assim que pelo menos os protocolos que são nativos na blockchain da Cardano, por exemplo, Liquid. Liquid vai ser um DeFi de empréstimo descentralizado, onde um poupador e um devedor vão se encontrar ali, vão negociar uma curva de juros, um empréstimo, né? E vão estar trocando. Um vai deixar um colateral, o outro vai trancar numa pool de liquidez e mintar um token, né, na razão de 1 para 1. Isso vai gerar ali um contrato de empréstimo. São mutuários, né? Eles vão meio que acordar ali, fazer um opt-in nas regras e entrar naquele contrato financeiro ali. Então, eu acho que esses contratos nativos ali da Cardano, se não me engano, acho que tem essa SundaeSwap, ela está querendo fazer uma bola de neve, tá? Então, ela fez uma parceria agora com outro projeto de DEX dentro da Cardano, porque assim, o que a gente enxerga nesses projetos de DEX, né? Que vai ter uma DEX que ela vai fazer snowball, ela vai virar uma bola de neve. Então, você tem lá no Ethereum, né? Você tem a Uniswap. Praticamente ela pegou um domínio muito grande ali dentro do Ethereum. E aí tem na Binance Smart Chain, cada blockchain vai ter a sua DEX que vai ser dominante. Então, por exemplo, essa SundaeSwap está aparecendo que sim, vai ser dominante. A Liquid está aparecendo que ela vai dominar, pelo menos nesse money market, tá? Tem outras DEX também que são menores, mas, por exemplo, em Point, eu acho que a Nervos ela vai dominar Points para outras blockchains. Então, e o que acontece é o seguinte, tem alguns projetos que estão vindo de outras blockchains para... por exemplo, a Chainlink, Oráculo, ela é dominante no Ethereum, pelo menos, né? Mas ela tem um pezinho também na blockchain da Cosmos, e ela pode botar um pezinho na blockchain da Cardano. Só que o que está acontecendo, eu estou vendo é o seguinte, que os desenvolvedores de Plutus, que é inspirado no Haskell, né, estão me dando puxão de orelha nos caras que estão vindo do Ethereum, ou que estão vindo da Binance Smart Chain, por não saberem, por não estarem escrevendo smart contracts na linguagem nativa, né? Então, eu acho que vai acabar que essas blockchains, esses protocolos meio que nativos ali, por exemplo, a Liquid, que ela está nativa já desde o ano passado. Os caras estão testando todas as testnets, estão ganhando funding na tesouraria. Eu acho que esses protocolos têm mais tendência de ser dominante.
Ou, por exemplo, uma DEX que prometa que vai escrever a tecnologia dela toda em Haskell, desde o início. Eu acho que esses projetos têm uma tendência maior de dar certo dentro da comunidade de Cardano, pelo que eu estou vendo da resistência da comunidade com relação a isso, entendeu? Legal. E assim, acho que uma ponta, você comentou um pouco de Polkadot, comentou um pouco de Ethereum, e até foi algo que o Caio aqui comentou, né, falando que a Cardano teria aí um desafio tanto, né, de não correr só com a Ethereum. E assim, publicamente falando, a postura, por exemplo, da Polkadot, ela é bem clara de não concorrer com o Ethereum, mas ser um algoritmo complementar, né, na ideia de parachains, de comunicação cross-chain. Como você enxerga, por exemplo, a Cardano inserida nesse fluxo, né? Você enxerga que não, de fato, a galera até perguntou aqui no início, né, dos Ethereum Killers, você enxerga de fato que é uma postura, não, de um Ethereum Killer, de um ativo que vem potencialmente para tentar entrar em conflito com a Ethereum, de tenta nessa linha, ou não é um Ethereum Killer, é algo mais no sentido de algo complementar, e complementar aonde? Você comentou muito sobre a parte de identidade e tudo mais, contratos de governo, percebo que realmente hoje ninguém faz isso dentro do mercado cripto, seja Polkadot, seja Ethereum, talvez ali a Chainlink tenha um alinhamento um pouco mais próximo, e o que você sente nesse aspecto para Cardano? Não, legal. Assim, o que eu vejo com relação, por exemplo, à governança, né? A Cardano está com uma governança bem desenvolvida, já teve uns funds, agora, se não me engano, o último foi de 2 milhões, e está com essa solução de identidade digital já bem avançada, e ela vai funcionar meio que de forma off-chain, né? Mas também eu vejo que na Polkadot eles também não estão querendo ficar muito atrás, e tem um projeto que quer pegar um slot de parachain lá, eu só não lembro o nome exatamente, mas eu já li isso. Eles só não estão avançados como está, por exemplo, hoje, que a tesouraria da Cardano, que é uma DAO, que já teve várias rodadas de funding funcionando. Mas respondendo assim com relação à postura de concorrência, né, da Cardano. Eu acho que o Charles ele tem a ideia de ser uma blockchain dominante, ele quer ser um sistema financeiro e social, tá? Para praticamente tudo, só que pessoalmente, eu acho isso um plano ambicioso. Eu acho mais fácil eles conseguirem dominar alguns casos de uso, tá? Só que essa é uma opinião minha. Eu acho mais fácil, por exemplo, com a finança tradicional, eles fazerem alguma ponte, por eles terem smart contracts mais previsíveis, terem verificação formal. Eu acho que eles vão chamar a atenção desse setor de finanças tradicional. Então, essa ponte ali empresarial, eu acho que a Cardano ela tem um potencial grande de fazer. E sobre dominar, se ela vai dominar ou não o mercado que hoje é do Ethereum. No stake, eu acho que a Cardano tá bem, mas eu acho que em smart contracts, eu vejo que algumas coisas impedem disso acontecer, na minha concepção, pelo menos. Uma coisa é o skin the game, tá? Que as pessoas têm Ether e isso não vai mudar assim no curto prazo. Então, quem tá com Ether, a pessoa vai estar meio que... Ela tem um bias de querer que aquilo funcione e estar engajando em cima daquilo. Então, eu vejo um limite, assim, não tem como... Você tem para onde crescer, mas você vai esbarrar no skin the game desses outros projetos. Do Ethereum, a Polkadot, aí tem a Cosmos. Mas aí, lendo aqui, ó, isso é um desafio tanto, tal, no Cardano, tal, concorrente, etc., já possui. Então, o NFT a Cardano já tem, né? E o stake também, né? O NFT ele está funcionando com tokens nativos. Na Cardano já desde março, eu já até vendi NFTs. Comecei fazendo P2P, né? Meio que na confiança. Aí depois eu fiz uma parceria com um japonês lá, que ele fez uma máquina, e a gente está vendendo nessa máquina, só que é off-chain, né? Aí essa máquina de vendas é off-chain. Mas quando tiver smart contracts, essa máquina vai ser on-chain, vai ser um DEP, né? Mas aí, voltando ao assunto, fechando esse parênteses, eu acho que a Cardano ela vai conseguir dominar alguns casos de infraestrutura, DeFi. Eu acho que vão ter muitos casos, assim, principalmente os voltados às finanças tradicionais, ou padrões financeiros. Por exemplo, você tem o Alpha Frontier, que foi uma coisa que foi divulgada na atualização de produtos de março, que é você criar um padrão de smart contracts estrelinhas, né, de smart contracts.
Então, você tem um smart contract, se ele for auditado em um certo nível, ele tem 3 estrelas. Se ele for auditado muito bem, ele está com 5 estrelas. Então, criar um padrão para auditoria de smart contracts. Como a Cardano já tem verificação formal e já tem essa pesquisa toda por trás, ela quer estar trabalhando nessa parte de padrões de smart contracts no próprio Ethereum, para quando eles forem utilizados na máquina virtual da Cardano, que vai ser um Ethereum de Proof of Stake dentro da Cardano, uma sidechain, né? Eles já estarem com uma estrelinha. Aquele contrato ali, já sei que está com 5 estrelas do Alpha Frontier. Então, possivelmente, ele vai ter um baixo índice de erros, porque já tem a runtime verification, já verificou os contratos daqueles smart contracts e tal. Então, acho que... Legal. E o Ricardo aqui, ele está perguntando se você sabe algo da AGE e da SDAO para trazer aqui para a gente. Então, a AGE, eu acho que ela não existe mais. Esse contrato da AGE morreu, virou um smart contract agora da AGX, né? Que é a AGX. Então, é um outro smart contract. Por que eles criaram outro smart contract no Ethereum no 1.0, né? Eles mataram o smart contract antigo no Ethereum 1.0, criaram um novo para possibilitar a utilização da ponte da Cardano, onde você vai trancar a AGX no Ethereum 1.0 e mintar, imprimir esse token na blockchain da Cardano como um token nativo. E depois, se você quiser, você vai queimar o token na blockchain da Cardano e devolver lá para a blockchain da Ethereum 1.0 esse AGX naquele mesmo smart contract, tá? Então, isso é o comportamento, assim, isso foi votado agora em fevereiro, foi dia 2 e 3 de fevereiro agora de 2021, foi uma votação interessante isso que aconteceu, eles votaram no Ethereum 1.0, tá? E as pessoas escolheram isso, de fazer uma blockchain mista. Eles estão com... Ele é multiplataforma agora, a AGX, né? A Singularity, que é a inteligência artificial. Eles vão estar com 1 bilhão no Ethereum 1.0 e vão emitir 1 bilhão na blockchain da Cardano, tá? Porque eles acham que na Cardano vai ter mais escalabilidade para chamadas de API, porque a inteligência artificial vão ter muitas chamadas de API e eles acham que vai funcionar melhor na Cardano. Mas aí sobre a Singularity DAO, é um projeto que eu tenho um hype assim gigantesco, tá? Fora da Cardano, é um dos projetos assim, que eu mais acredito, tanto é que eles foram premiados em Dubai, se não me engano, no Hackathon. São cestas, assim, que eles chamam de Dynasets, onde você vai ter... Tem gente que fala que não funciona, né? Mas eu acho que pode funcionar. Onde você vai ter altcoins low cap, medium cap, e vai ter um gerente ali de inteligência artificial que ele vai escolher tokens pequenos para você apostar em cima daqueles tokens, porque eles vão ter um potencial, né, nesse algoritmo de inteligência artificial, vai acreditar que eles têm um potencial, vão investir nele, e além disso, a variação ela vai ser menor, assim, ela vai ser amaciada, vamos dizer assim, por essa gestão da DAO, da Singularity. Então, é um dos projetos de DeFi assim, mais monstruosos que eu estou vendo, se der certo, né? E vai ser uma coisa assim sinistra no mercado, porque é como se fosse um hedge fund descentralizado com inteligência artificial, né? Sim, Rapaz, tem um... Não, eu ia falar, só que eu tô com medo dessa inteligência artificial aprender uma coisinha errada ou outra ali, tiver uma posição em Doge, uma posição um negócio meio estranho, mas de resto, acho bem legal. Pode falar. O que aconteceu é o seguinte, eles fizeram um teste, né, acho que, se não me engano, de fevereiro agora até o mês de maio. E aí, esse teste, ele tem uma API que ele pega, é como se fosse um oráculo, né? Ele pega coisas do Twitter, inclusive aqueles tweets doido lá de Elon Musk e tal, falando de Doge, essas coisas. Só que, ao mesmo tempo, por algum motivo, o algoritmo, ele acabou escolhendo sair para stablecoin quando teve uma variação muito grande para baixo ou para cima, vamos dizer assim, e acabou que foi lucrativo, assim. A inteligência artificial funcionou, pelo menos nesse período que eles pegaram. Vamos ver se isso aí vai funcionar mesmo, né? Maneiro. Cara, a gente acabou de chegar a 100 pessoas aí assistindo, pessoal. Vamos tentar bater 100 likes aí, estamos com 76 likes, tem 24 pessoas aí que não estão curtindo muito bem aí sua participação, Marcos. Você viu como é? O Jorge aqui ele faz uma pergunta que é interessante. Acho que isso a gente pode até fazer um paralelo com a Ethereum também, a posição do Vitalik, né? Mas ele pergunta se é preocupante que a Cardano dependa bastante do Charles, né? Como você citou ele várias vezes aí, como se fosse
algo centralizado. O que você pensa sobre isso? Assim, pessoalmente eu identifico que existe um culto à personalidade, assim, do Charles e tal, as pessoas cultuam, mas isso acontece naturalmente, é do ser humano, né? Por exemplo, no Ethereum, você vê o Vitalik, né? Existe um culto à personalidade do Vitalik e tal, as pessoas usam ele como referência e tal. Só que eu acho o seguinte, como a Cardano ela tem um sistema de governança descentralizado, no momento ele está funcionando só com tesouraria, né? Só que vai chegar num certo momento que você vai ter votações de protocolo que as pessoas vão usar o stake para votar em atualização, em update do software, né? E então, assim, num certo momento, as pessoas, por exemplo, vão poder escolher a empresa que vai estar desenvolvendo o projeto Cardano ou as empresas, né? Se o conceito se expandir. Por exemplo, vai poder ter uma empresa que vai trabalhar só aquela DCL que é Marlow, que é focada em contratos financeiros. Vai ter uma empresa que vai desenvolver o Ouroboros, que é o protocolo de Proof of Stake. Vão poder ter mais empresas e elas vão poder ser votadas por essa governança. Então, é uma governança em Haskell, isso ainda não está completo ainda. Diz o Charles que seria para o início do ano que vem, né? No momento agora, o que está mais desenvolvendo é esse da tesouraria, onde estão tendo funds de... Então, assim, é uma forma de você conseguir se desvencilhar da dependência do Charles. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê, pelo fator humano, assim, que existe um culto à personalidade, né? Que assim, o projeto ainda é bem concentrado nele. Até porque ele é federado, né? Ele é descentralizado na produção de blocos, né? Já descentralizou em março, chegou D igual zero, né? O D chegou a zero, então as pools da comunidade, pessoas que baixam software, já estão validando todos os blocos, está 100% descentralizado. Só que, por exemplo, ainda tem o disaster recovery, né? Então, se ocorrer algum desastre no protocolo Proof of Stake, você tem uma chave lá que a IOD consegue virar e reverter o problema, então isso ainda existe. Ainda tem a busca P2P que você faz manualmente, e para um node escutar o outro, né, saber que o outro existe, isso ainda tem que ser descentralizado. Porque assim, a fase Shell teve um grosso de trabalho que desde setembro e agosto do ano passado aconteceu, mas sobrou uma cauda ainda de trabalho aqui, que ainda vai ter que ser trabalhado, por exemplo, esse P2P, a chave ainda vai ter que ser retirada, a governança, ela vai ter que ter um update automatizado ainda. Então, tem algumas coisas assim, mas está se encaminhando e tem planos ainda. Tem planos para resolver isso, mas eu concordo, sim. Mas o projeto ainda está meio que descentralizado e federado. Ele está meio que... Entendi. E Legal. Assim, puxando essa ponta, onde que você sente, né, que isso pode impactar de forma positiva ou negativa em termos de atraso, né, em termos de própria referência, assim, que eu sinto que percebe-se use cases mais específicos que podem fazer sentido para Cardano, não use cases gerais, mas eu também sinto que hoje um grande medo que o mercado tem de Cardano a gente não tem previsibilidade. Isso é o quê? É o formato centralizado, porque normalmente em códigos descentralizados isso é muito comum, é muito difícil desenvolver open source. Isso é um fato. Mas você sente que essa centralização ela mais atrapalha, mais ajuda, de onde você vê também para resolver essa questão, esse risco, vamos dizer assim, reputacional, de medo das pessoas em estar expostas a Cardano, pura e simplesmente pelo medo da entrega ou não de atualizações, entre outras coisas. Cara, eu não identifico muito esse problema. O que eu vejo é assim, projetos descentralizados eles têm que gerar convergências para a decisão, né? Para o processo decisório. Por exemplo, no Bitcoin, beleza, ele é uma blockchain que ela tem uma imutabilidade, é uma fonte descentralizada de confiança absurda, assim, é muito confiável. Mas, ao mesmo tempo, ela demora a convergir para decisões, tá? Então, hoje a Cardano, né, ela tem um modelo federado que ele consegue rápido convergir para decisões. Como, por exemplo, acontece na Polkadot, até na Tezos. A Tezos tem um sistema de votação, eles votaram até para mudar para 8.000 lá e tal, descentralizado e tal. Na DOT também tem meio que uma votação para as praxes. Mas, por assim, para a atualização do protocolo, você vê que também, do lado deles, também tem uma certa dependência daquela figura do culto à personalidade e tal. Mas, para mim, acima da personalidade, o que tem que ser resolvido é a convergência para você gerar decisões naquilo dali. E na Cardano, pelo menos, eu vejo isso encaminhado, pelo menos para a escolha de recursos.
Então, a tesouraria já teve um funding de 1 milhão, onde funcionou, e eles entregaram os recursos, as pessoas votaram e convergiram numa decisão, e teve um segundo funding de 2 milhões também, onde as pessoas convergiram para uma decisão. Então, quando tiver atualização de software, aí pode ser que talvez o bicho pegue, porque é uma prova de conceito que a própria blockchain ela tem que oferecer para o mundo tradicional, né? Que é se ela consegue convergir em decisões de forma descentralizada sobre a atualização de um software. A gente até viu na Tezos isso recentemente, se não me engano, no ano passado, eles convergiram para um valor lá para 8 mil, mas foi uma atualização pequena, assim, só um parâmetro. Agora, se for para formar uma democracia líquida digital, e aí entra em outros fatores também, que é o fator humano, onde os sistemas não são perfeitos, né? Porque, por exemplo, para você gerar uma tesouraria, você tem que arrecadar impostos, entre aspas, né? Porque na Cardano, a cada 5 dias, o protocolo ele paga um certo valor e ele cobra um pedaço para colocar dentro da tesouraria. Isso é imposto. Isso gera ineficiência. Isso reprime a demanda e reprime a oferta. Não tem como você fugir e dizer que isso não é, que isso é eficiente. Não é eficiente, não é. Porque você está gerando um problema. Tipo assim, no Bitcoin, por que o Bitcoin não tem tesouraria? Porque com certeza isso vai gerar imposto e vai ser, né, uma solução que não é de mercado. Aí existe o teorema de Arrow, né, que chamam a impossibilidade de você derivar uma função de bem-estar social coletivo de preferências individuais. Então, existe um problema de você convergir decisões quando você tem um coletivo, né? E aí, assim, a blockchain ela vai ter que provar que isso funciona. Nunca funcionou na sociedade, isso é uma opinião pessoal minha, e eu acredito que vai continuar a ter problemas da mesma forma na blockchain, mas são sistemas que vão acabar... É a forma assim, que existe, né, disso estar funcionando. Sim, sim. Marcos, só um ponto técnico ali que a galera ficou com dúvida sobre essa chave em caso de falha, como isso funciona, realmente a possibilidade de mutar a blockchain, o que seria exatamente isso? Então, basicamente, o que é o Disaster Recovery, né? Você tem o Ouroboros, que é um protocolo de Proof of Stake, que é um programa de pesquisa que já tem mais de 5 anos, né? Só que, ao mesmo tempo, o blockchain, por exemplo, do Bitcoin, ele tem um Proof of Work já há mais de 10 anos funcionando em produção e com uma escala grande, né? Então, esses Proof of Stakes todos, por exemplo, a IOS lançou a mainnet, ficou 30 dias sem funcionar. Isso aconteceu, a gente viu isso no mercado. Então, na blockchain da Cardano, tudo indica que vai funcionar. Só que você está coordenando 100, 200 mil linhas de código. Então, pode ser que aconteça algum problema, por mais que você tenha feito testes, 3 testnets seguidos, aumentando a base de usuários, todos os testes possíveis, pode acontecer um problema de compra da rede, de picos de maioria desonesta. Então, você pode ter um Proof of Stake, por exemplo, você tem alguma exchange que ela, em um certo momento, ela tem a maioria do stake de uma certa rede. Na Cardano já acho difícil porque o valor está alto do token. Já esse problema do risco da compra e dos picos de maioria desonesta já fica mais difícil de acontecer. Mas existem erros que podem acontecer no próprio protocolo. Então, só que como já está funcionando descentralizado já desde março, desde o final de março, a tendência é que essa chave ela nunca seja usada, e quando a IOD ela sair do contrato, ela vai ter que entregar a chave. Então, quando a governança escolher uma outra empresa para administrar, ou que isso seja dividido em várias empresas... Mas então, hoje, essa decisão ainda é centralizada. Essa decisão de dar um recover na blockchain é possível? É possível e é federado. Perfeito. É federado na IOD. Eu entendo. Eu realmente entendo o risco, mas também entendo o receio, assim, especialmente receio. Para mim, lembra muito o fork dos Downs, assim, quando aconteceu o fork na Ethereum, que basicamente, apesar de estar tudo dentro das regras do jogo, houve uma movimentação, mas foi uma movimentação de modo geral da comunidade, evidentemente, partiu de desenvolvedores para fazer aquele fork, né? Então, assim, mas mesmo assim, dá um friozinho na barriga, entendo ali um pouco a indagação do Caio nesse aspecto. Então, mas eu acho que não é na imutabilidade, porque, por exemplo, o próprio Charles, ele é a favor do Ethereum Classic, que é onde prevaleceu a imutabilidade. Tipo assim, a chave, ela não é voltada para você mudar o histórico da blockchain, ela é
ela é para você recuperar de um desastre. Quando tiver o Ouroboros Omega, que é um dos últimos, né? Tem o Ouroboros Praeus, Ouroboros Genesis, Ouroboros Classic, Ouroboros Mitral, e tem um Ouroboros Omega que ele vai conseguir se recuperar do desastre de maioria desonesta, o desastre do Node, sozinho, ele vai ser a própria chave, entendeu? Isso está no programa de pesquisa, está mais para o futuro, né? Mas no momento, como ainda está federado, ainda na IOD, mas isso vai sair, essa chave ela vai sair da IOD e vai entrar no Ouroboros Omega, que ele vai sair da empresa e vai entrar no protocolo. Isso é um plano, né? Porque assim, por exemplo, na Polkadot, as parachains, elas conseguem herdar a segurança da Relay Chain. Então, para ter um ataque de maioria desonesta na Polkadot, é muito difícil, porque você vai ter que comprar DOT, cara, você vai ter que ser uma exchange muito gigante para você fazer um ataque de maioria desonesta na DOT. Mesma coisa com a Cardano, porque ela já está com um valor já alto. Mas como tem uns bilionários, assim, o mercado ainda é pequeno, é um problema que ele tem que ser lidado assim, ainda, né? Exatamente. Tem bastante gente perguntando sobre a Ergo aqui, o Marcos. Aqui, os dois Rafaéis aqui estão perguntando. Tem até mais uma aqui embaixo da Maria, né? Que também cita um pouquinho a Ergo. Mas vamos começar por essa primeira, do Rafael Gomes. Ele pergunta qual que seria a funcionalidade da Ergo na Cardano depois da implementação total do smart contracts, né? Então, Isso, basicamente, a Ergo ela é uma blockchain UTXO, então ela tem um livro contábil muito parecido com o da Cardano. O livro contábil do Ethereum, ele é de conta, tá? Contabilidade. Então, você tem um débito de um lado e um crédito de um outro. Então, sai Ether de um lado, entra Ether do outro. A Polkadot também é um modelo de conta de contabilidade. Então, o livro contábil da Polkadot sai DOT de um lado e entra do outro. Na Cardano não é assim. Na Cardano é um livro de contabilidade que só leva em conta a última página. Então, só aquele saldo ali da última página é que é levado em conta. Eles chamam de UTXO, que são os saldos não gastos. Então, a blockchain da Ergo ela é muito parecida com a da Cardano nesse sentido, porque por mais que ela use a linguagem que é da Waves, uma linguagem na escala, que eles chamam, ela é uma blockchain de modelo de contabilidade UTXO. Então, nisso ela é muito parecida com a Cardano. Então, algumas coisas são testadas na Cardano, por exemplo, a stablecoin. O protocolo de stablecoin da Cardano, que é um protocolo de stablecoin algoritmo de reserva, ele foi testado antes na Ergo, que já tem smart contracts em mainnet, para depois, quando lá em setembro sair smart contracts na Cardano, essa stablecoin vai vir para Cardano. Então, mas aí respondendo, quando for implementado totalmente, ela vai sair dessa meio que testnet, em mainnet da Cardano, finge que ela é como se fosse ela é como se fosse uma Kusama, que seria a Kusama para Polkadot, ela é mais ou menos para Cardano, assim, numa escala meio que diferente, porque isso é um projeto independente e tal. Mas você consegue testar as coisas lá e depois trazer para Cardano. E aí, posteriormente, por exemplo, na carteira oficial Yoroi, é uma carteira de extensão de navegador e também mobile, né? Você tem a Ergo lá dentro. Então, você consegue fazer uma conexão num DEP e usar o DeFi na Ergo por um app da Cardano. Então, eles vão interoperar, T-Point, Oráculo. Solução de Oráculo da Ergo vai poder ser usada na Cardano, que é uma coisa que também já está testando e funcionando na Ergo, já está funcionando. Então, ela pega preço de Bitcoin, se não me engano, de dólar, e aí consegue disponibilizar para Cardano. Não, bem legal, bem legal. E até aproveitando esse ponto, como a gente já comentou bastante de DeFi, antes do Danilo continuar puxando as dúvidas, e aproveitar que já tem aqui, 115 pessoas assistindo, não sei quantos likes, depois o Danilo cobra aí a galera do like, mas a gente tá batendo quase uma horinha de live. Aproveitar para falar para o pessoal que está em dúvida ali um pouco sobre DeFi, quer iniciar, entender o que a gente está comentando de DeFi, de lending, como a gente já comentou hoje, de DEX e muito mais. A gente tem um report completo sobre DeFi ali, mais de 25 páginas, e disponibilizar ele ali, o Danilo vai mandar o link de forma gratuita aí, o pessoal da produção já mandou, para quem quiser baixar, quem quiser ter acesso, acho que vale muito, muito a pena, especialmente para complementar esse papo. Mas deixar aí o Danilo continuar ali puxando as perguntas, que eu vi que a galera tá gostando bastante aqui no chat. É isso aí, ó, estamos com 104 likes, né? Você comentou, até deu uma aumentadinha, conseguimos bater ali os 100 que a gente tinha pensado antes.
E tem uma dúvida aqui para você, Marcos, que o Gabriel perguntou sua opinião do que você está achando das taxas de transação, se você acha que as taxas elas estão decentes ou se ainda pode ser maior ou menor do que elas estão hoje. Então, eu acho que hoje as taxas elas estão mais baratas do que tá no Ethereum. Vamos supor, se no Ethereum está batendo mais ou menos uns $4 para você executar ali uma transação, na Cardano você consegue fazer com 50 centavos de dólar, alguma coisa assim. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que já está num certo valor que dá para diminuir. Só que para isso eles precisam de um hard fork, né? Porque, assim, no Ethereum, você tem um leilão da taxa, né? Você tem alguns oráculos ali que enxergam quantos nodes estão online, qual é a fila, qual é a mempool e tal. Eles juntam isso tudo, fazem um cálculo e as pessoas vão pagando cada vez mais para você no Ethereum 1.0 ter aquela taxa. Vai mudar com fork, né? Acho que vocês têm até um vídeo aqui, é IP 1559, né? Onde vai ter uma base fee. Mas no momento está assim, né? O leilão. E na Cardano já é o modelo de base fee já desde 2017, vamos dizer assim. Ela tem uma parte fixa, que é o 0,17, e tem uma parte que é o UTXO. Como a gente falou, é aquela última página do livro contábil. Não? Então, se essa página tem muita coisa escrita ali, quer dizer que essa taxa vai ser um pouco mais cara, mas ela não fica muito. Beira ali os 40 centavos de dólar e tal. Mas eu acho que pode diminuir. Já tem pessoas na comunidade que mandam indireta com relação a isso, né? Só que eles vão ter que fazer um hard fork ali para... Aqui na Cardano não é hard fork, eles chamam de hard fork combinator, né? Uma atualização onde você vai mudar o parâmetro, mas vocês vão ter que... vamos ver com relação à segurança da rede, se isso vai gerar spam ou não. Eles têm um modelo econômico lá que eles vão... Mas a minha opinião eu acho que já tem que diminuir, sim, porque, por exemplo, hoje, ela já está como se fosse um sétimo, um oitavo do que é o do Ethereum. Então, de repente, se o Ethereum diminuir isso, já começa a ficar uma coisa que, será que é tão competitiva assim? Então, eu acho que tem que abaixar mais, tá? A parte fixa e a parte variável, eu acho que tem que abaixar. Aí eu concordo que já está meio que dando uma mordida muito menor do que foi no pico, por exemplo, do NFT, do Ethereum 1.0, né? Onde, sei lá, $60, bateu $60 a taxa. Mas hoje em dia, como está $5, então acho que já, sei lá, acho que vale a pena diminuir. Sim, sim. Estou perguntando um pouquinho, se você puder falar sobre a função da COT, né? Eu acho que aqui o Vicente e a própria Maria tinham perguntado sobre ela. Ah, legal. Então, basicamente, a COT, ela é como se fosse uma IOTA, né? Ela é como se fosse uma IOTA, ela é uma DEG, né? Ela não é uma blockchain, e ela tem algumas licenças proprietárias, então ela não é totalmente open source, tá? Ela é parceira da Cardano para soluções de pagamento, que existem algumas licenças assim meio estranhas do mundo antigo, né? Vamos dizer assim, licenças, por exemplo, de carteira digital, licença de PayPal, licenças dessas startups aí de fintech, né? Então ela vai fazer meio que esse papel de fintech. Então, pagamentos que são em fiat, ela tem esse papel de estar fazendo para a Cardano. Então, você tem uma licença para funcionar na União Europeia para pagar em euro. Tem uma carteira digital que converta para euro, que consiga fazer gasto em euro. Então, você tira essa licença na Coach, né, que é a parceira da Cardano, e aí você, como ela funciona com uma carteira da fase Shelley também lá dentro da própria Coach, aí você vai poder fazer essa transação sem precisar se envolver nessa burocracia de ter essas licenças. Por exemplo, para você ter uma licença do PayPal, é um trabalho meio difícil, né? Então, assim, são empresas que já estão meio que metidas nisso, então elas já têm a expertise para trabalhar essas licenças, essa parte burocrática, né? De lidar com... ter essa cesta de serviços financeiros de fintech tradicional, né? Nossa, essa fintech louca que a gente está metido aqui, que é tudo desregulado, né? A gente consegue fazer tudo que a gente quiser, mas vai lá no mercado tradicional, tem que ter licença, né? Tem que ter... Não, perfeito, cara. O Rafael aqui agradeceu pela explicação técnica da Ergo, né? Agora o povo quer saber se ela tem potencial de valorização. Você consegue citar alguns drivers que seriam destravas de valor, assim, para a Ergo? Cara, eu acho que sim. Por exemplo, eles fizeram uma parceria com a Waves, se não me engano, com a Gravity, que é um protocolo de bridge lá da Waves. Eu acho que isso é um dos drivers legais. Outra, ela ser meio que parceira da Cardano, dela tá na carteira da Yoroi,
que é uma carteira que tem uma base de usuários grande. Claro que não é que nem uma MetaMask, que tem 6 milhões de usuários por dia, né? Mas, por exemplo, a Yoroi, a tendência dela é que ela cresça, né? Quando tiver maior uso do DeFi, por exemplo, a Liquid. A Liquid, quando você vai entrar no aplicativo de Money Market, você vai usar a Yoroi. E aí vai ter um botão lá que vai estar a Ergo ali. Então, assim, você vai pegar carona e muita coisa que é da Cardano, sendo da Ergo. E como ela tem um market cap baixo, na minha concepção, ainda é muito baixo ainda, acho que ela tem uma simetria muito grande, assim, um potencial de multiplicação grande. E fora que ela é voltada para os protocolos que chamam de Sigma, né? Ela tem smart contracts em assinatura de anel, é um Monero de smart contracts, né? Então ela tem muita coisa assim de privacidade que, eu não quero usar na Cardano porque a Cardano é uma blockchain pública e pode expor alguma coisa, então eu faço smart contracts com assinatura em anel na Ergo e aí eu consigo ter uma privacidade maior, então, as coisas assim. Legal, legal. Aproveitar agora para puxar, então, uma pergunta, assim, quero mais mesmo sua visão, acho que alguém que está mais imerso no mercado em sentido Cardano. Ethereum, Polkadot e Cardano, nesse sentido. O que você sente em relação a produto, em relação ao objetivo? São produtos complementares? Não são produtos complementares? Você sente que a Cardano tem potencial de gerar e criar produtos que podem substituir, por exemplo, o Polkadot, ou substituir a Cardano, ou não? Você não vê isso, e até você acredita que isso pode interagir dentro de uma carteira de investimentos, ou talvez seja realmente tomar ponta para um dos lados? Cara, eu acho que assim, na cabeça das pessoas essas coisas são meio que concorrentes, mas na minha acho que não. Eu vejo assim que eles têm nichos diferentes. Porque, por exemplo, lá, na Polkadot, você consegue fornecer uma blockchain soberana com pouquíssimos recursos para a pessoa. Então, a pessoa não vai precisar ter validadores, não vai precisar ter uma quantidade massiva de dinheiro para se defender de maioria desonesta, e ela consegue criar uma parachain, uma blockchain, pega um kit, ele cria uma blockchain ali, e isso cria um potencial de interoperabilidade muito grande, porque um dos maiores problemas do mercado de blockchain é a fragmentação, né? É um mercado fragmentado, onde uma blockchain não conversa com a outra. Então, você tem, na Polkadot, você tem aquelas parathreads, né? Para uso esporádico, tem as bridges, que aí sim é onde entram as blockchains legacy, né? Você tem o Bitcoin, Litecoin, só que assim, você esbarra no problema delas terem aquele consenso delas ali. Agora, se comparando com a Cardano, por exemplo, para interoperabilidade, lá no futuro, ela quer o Ouroboros Mitron, né, que é o protocolo que eles vão utilizar, que aí onde você vai ter, por exemplo, alguma comprovação de que aquilo não tem gasto duplo, aquela moeda não tem gasto duplo na outra blockchain, por exemplo, no Litecoin, no Bitcoin não tem um gasto duplo, qual é o estado daquela blockchain, e a partir disso você vai conseguir trancar e trazer ela para a blockchain da Cardano interoperar. Assim, o que eu vejo é que elas se conversam, mas elas estão meio para casos de uso diferentes, assim. Por exemplo, na Polkadot. Até seriam coisas complementares, talvez, em algum grau. Eu acho que, por exemplo, a Cardano ela pode pegar um slot de parachain na Polkadot e estar trabalhando para interoperar de uma forma mais fácil. Por exemplo, isso que ela fez com a blockchain se não me engano, da Nervos, tá? Para você ter um token, para você conversar com outras blockchains. Ela poderia estar, por exemplo, pegando um slot, não sei se vai ser tão caro quanto está aparecendo, mas se não for tão caro assim, as pessoas podem pegar votar para a tesouraria pagar um slot de parachain, e a Cardano está interoperando, pegar uma interoperabilidade fácil ali com Litecoin, com blockchains legacy, com as parachains que estão ali na Polkadot, e ao mesmo tempo focar no que ela é específica para casos de uso de financeiros no mercado tradicional, fundos de investimento, hedge, tal. E a blockchain da Cosmos, essas blockchains, eu acho que elas ela é mais concorrente da Polkadot do que da Cardano, porque ela é bem focada na interoperabilidade, né? Não, tem perfeito, um Ether 20 lá. Concordo, tendo a ter realmente a mesma visão desse aspecto. Eu acho que tem um pouco disso e com certeza, se a Cardano consegue lançar uma plataforma de smart contracts robusta, como ela se propõe, pode ser um ativo que faça muito sentido, assim, complementar
tudo que a gente está desenvolvendo na questão cripto. Puxando aqui a última pergunta para fechar, a gente já passou aqui um pouquinho do tempo, da 1 hora que a gente costuma, mas o conteúdo está bem legal. O Andy só pediu aqui, complementando o raciocínio, que então, o que você acredita hoje? Cardano seria ali o foco de DeFi, e hoje projetos que estão dentro da rede Cardano seriam ali os maiores potenciais, seriam infraestrutura de projetos DeFi e os projetos DeFi em si? Não sei se eu entendi. Pelo que eu entendi, os projetos mais promissores que estão em estágio mais avançado para o lançamento da Cardano serão DeFi nativos na própria rede. É isso mesmo? Cara, eu concordo que sim, porque eu acho que, por exemplo, o projeto mais maduro da blockchain da Cardano é a Liquid, que ela é esse market, money market, né, que eles chamam, né, para você ter empréstimo descentralizado. E tá bem maduro, com bastante auditoria já nos smart contracts que eles estão fazendo em testnet. Então, acho que no primeiro dia eles já vão estar oferecendo, você vai chegar lá, vai colocar a tua ADA, vai receber a QADA, né, que é a ADA tokenizada, e vai trocar uma curva de juros com alguém, e aí já vai começar a render aquilo dali. E aí vai ter uma taxa de troca depois que você pegar de volta. E ao mesmo tempo você não vai precisar ficar sem stake. Porque você vai conseguir apontar a sua chave de stake para alguma staking pool. Então você vai ganhar o farm e ao mesmo tempo vai fazer stake. Porque, tipo assim, você não vai precisar, você não vai ter esse trade-off de sair do stake para entrar no farm ali desse market, desse money market, né? Você vai conseguir fazer o stake e ao mesmo tempo tá usando o DeFi. Isso para outros projetos de DeFi também. Então, eu vi outros projetos maduros, por exemplo, identidade digital lá na África, na Etiópia, mas aí é um uso off-chain, né? Que eles chamam de como se fosse uma certificação ali off-chain, então não está no protocolo. Mas a gente vê, o que eu vejo mais de notícia entrando mesmo é muitos projetos de DeFi, assim. Você tem alguns jogos, assim, mais para NFT, dentro do próprio ecossistema Cardano, mas de fora, assim, o que eu estou vendo mais são esses projetos de DEX, Market Making, né, e tal, esses projetos assim de DeFi. Não, cara, muito legal. A gente tá batendo aqui quase 1 hora e 15, mais de 100 pessoas assistindo aí, que a galera deu bastante like, fiquei super feliz. Mas, assim, acho que para não estender um pouquinho mais, Marcos, queria primeiro agradecer a sua disponibilidade aqui e também para você dar aí suas últimas palavras aí para o pessoal, falar aí, eu sei que tem tanto o Orégano Economia quanto a da Azul, que são o seu Instagram e o YouTube, que tem conteúdo bom pra caramba, assim, a galera sempre me pede, né, referências em conteúdo em português, da parte técnica de Cardano, sem sombra de dúvidas, para mim, para mim é a minha referência, quando eu quero estudar, quando eu quero pesquisar alguma coisa, deixei aqui até o link no YouTube, galera, vão lá, se inscrevam, comentem ali no último vídeo que vieram aqui da live da Mercúrios, aproveitem lá, por favor, e deixar aí para você, então, fazer aí, chamar o pessoal também para te acompanhar. Legal, eu queria agradecer aqui pelo espaço, é muito legal estar vindo aqui compartilhando informação sobre o projeto Cardano. Eu gosto muito do projeto aqui da Mercúrio Cripto, eu vi que é um trabalho sério, né? Eles trabalham nos reportes aí bem interessante, com bastante conteúdo, bastante pesquisa assim, por trás. É um dos trabalhos mais consolidados que eu vejo no mercado. E assim, com relação ao nosso trabalho, a gente tem essas redes sociais aí, que geralmente é Cardano BR, no arroba, né, Cardano BR, mas hoje em dia está com o branding de ADA Azul. ADA Azul, mas tem que ir para o Cardano, né? Então, se você faz hold de ADA, se por acaso você é holder, vale a pena muito você fazer stake, porque você não tranca as suas moedas, você não perde a custódia dela, então ela nunca sai da sua carteira. Então, por exemplo, se eu amanhã acontecer algum problema comigo, eu sumir, ou se a minha stake pool sumiu, seu dinheiro não acontece nada com ele, porque eu sou o principal, ele nunca saiu da carteira. Então, para você delegar para uma stake pool, é só você entrar lá no painel de delegação e escrever ADABR. Acho que, se não me engano, o último rendimento nosso deu 5% ao ano. Então, uma stake pool está com rendimento dentro da média, né? E a gente pega o lucro dos operadores da staking pool e 30% disso a gente está doando para ONGs de proteção a animais silvestres. Então, acaba que você não perde dinheiro nenhum e, ao mesmo tempo, vai estar ganhando rendimento e ajudando o meio ambiente, a fauna, a biodiversidade, que aí gera conservação, que ajuda até na produção de medicamentos e tal no futuro. Então, é bem interessante. ADA Azul é o nome da pool.
A da BR é o ticker. E aí as nossas redes sociais, Cardano BR. E aí tem um Orégano Economia também, que é um canal onde de vez em quando eu coloco conteúdo. Eu sou meio devagar com conteúdo, mas a gente de vez em quando tá dropando um conteúdo lá. É isso Não, aí, cara. A Rosa tá até falando, né? O Marcos tem a capacidade incrível de alinhar sua capacidade técnica e suas impressões. Gigante. Muito legal mesmo, cara. Agradecer bastante. O Orégano Economia, eu tô vendo que tá aqui a 120 inscritos, bater 1.000. Então, pessoal, todo mundo que esteja aqui, né? A gente já tem 100 pessoas aqui. Se passar para lá, só falta 20. Eu sei que muita gente vai assistir isso aqui também depois, né? Então, apareçam lá, deixam lá, se inscrevam no canal ali do Marcos, que muitas das coisas que eles traz aqui para a gente, trouxe aí pelo menos tanto nessa live quanto nas últimas, foi realmente muito legal, então ter esse acesso lá com ele vai ser muito legal também. Sigam ele lá, se inscrevam, deixem um like em todos os vídeos lá para ele, para dar uma fortalecida, pessoal. Esse é o tipo de conteúdo que a gente tem que valorizar. Pode falar, manda bala. Singularity DAO, preste atenção, hein? Isso aí. Boa, já deixou a dica aí. O Rodrigo, dá uma boa noite aí pro Rodrigo também. Esses dias aí a gente fez live também no canal dele, vale a pena, pessoal, depois acessem lá, falamos sobre bastante sobre DeFi. Mas enfim, Marcos, cara, muito obrigado, realmente foi uma aula, assim, sempre um prazer te receber aqui na Mercúrios, está de portas abertas. Pessoal, acompanhem lá o canal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, quem gostou aí, deixe seu like, deixe seu comentário, sua dúvida, e é isso, muito obrigado aí a todo mundo que acompanhou mais um Casual Crypto, a gente se vê segunda no nosso tradicional Crypto Insights.